Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mais uma entrevista aqui da Fenaló 2019. E, de novo, você já sabe, você que me segue, já sabe que eu tenho alguns temas obsessivos. Já vou apresentar o palestrante, espera aí. Eu tenho alguns temas obsessivos. Primeiro, estratégia, diferenciação, marketing eficiente, marketing estratégico, importância da tecnologia e as dificuldades dos advogados em ter um mínimo controle da sua gestão financeira. Então, são essas as minhas obsessões. Então, eu tenho para falar sobre essa última obsessão, a questão das finanças, um super mega expert e tem uma consultoria que não é especializado só nesse tema, mas ele é o consultor-chefe, líder nessa área, na ELS Consultoria, é o Jorge Majeski. Ele veio de Curitiba aqui para a Fenaló para fazer uma palestra. Jorge, ajuda a gente! É tudo muito tranquilo, é muito mais fácil do que parece, na verdade. Como você falou, Kátia, a questão das primeiras dicas, eu diria, né, para quem está começando agora, existem softwares que fazem várias coisas, vários relatórios, enfim, vários conceitos atrelados às finanças. Mas, para quem está começando, organização e disciplina. Até um dos meus slides era basicamente sobre esse tema. Eu vi, tava bombando a palestra dele, com o pessoal anotando, fotografando. É verdade. O que você falou para eles? Assim, porque nosso foco é justamente esse. Aqui, como eu digo sempre, tem que eleger um público-alvo, um cliente-alvo. Aqui do outro lado, a gente tem o pessoal que advoga solo, o pessoal que tem pequenos escritórios e alguns dos médios, certo? Sim. Mas esse é o público-alvo. Então, que dicas você pode dar para esse público? Em primeiro lugar, para os iniciantes, umas 5 dicas para o que fazer e depois qual seria o próximo passo para fazer alguma coisa mais avançada. Vamos fazer assim? Só para acalmar o coração dos iniciantes também, porque parece que a realidade de um grande escritório é totalmente diferente de um pequeno escritório. E a gente observa que não é. Os problemas, eles meio que se repetem, claro. Eles se alteram em volume, se alteram em complexidade, mas o cerne dos problemas acaba sendo sempre os mesmos. E nesse ponto primordial, acho que o começo de tudo é entender que o seu negócio, seja ele do tamanho que for, precisa de gestão. E a gestão financeira, afinal você trabalha para ter receita, para ter resultado e para ter um ganho com isso. Tá? Por mais que ame a profissão que escolheu, no nosso caso aqui é a advocacia, mas a gente espera lucro dos nossos empreendimentos sempre. Lucro que é diferente de faturamento, como já falamos em vários momentos. Exatamente, registros. Exato. E nesse começo é importante separar as coisas. Saber que as finanças do seu escritório são diferentes das suas finanças pessoais, é o que eu chamo de separação dos bolsos, né? As contas da sua empresa não são suas contas, as suas contas não são as contas da empresa, da mesma forma que os recebimentos também não. Então, separar totalmente as coisas. Quanto antes as pessoas fazem isso, acaba conseguindo planejar e entender, ler, né, de uma forma melhor o comportamento do negócio e também se planejar em relação às finanças pessoais. Porque senão fica naquela questão, o quanto sobrou eu pego, ou conforme vai vindo meus boletos pessoais eu vou pagando da conta do escritório, vira aquela bola de neve. Eu vi que você estava conversando ali um case de uma cliente sua, do escritório, onde parecia que o escritório estava naufragando e quando você fez o diagnóstico, na verdade, eram as contas pessoais da cliente, né, que estavam fazendo esse dreno. Exatamente. Isso acontece com frequência, né, Jorge? Acontece com certa frequência, sim, infelizmente, né? Mas é um despertar. Eu vejo assim, nesse caso, e vários dos casos são assim, o escritório começa pequeno, vai ganhando corpo, né? As coisas vão acontecendo, o faturamento vai aumentando, vai entrando dinheiro, né? Você consegue investir mais no próprio negócio. E o tão esperado retorno financeiro também, né? E daí você acaba afrouxando, né? Dá para comprar, dá para gastar. E esse caso que eu até citei ali, que me ocorreu na hora, foi bem emblemático, porque era nítido a preocupação, quase beirando um desespero da sócia, imaginando fechar as portas, não está dando certo, estava com empréstimo, não estou pagando as contas, não sobra dinheiro. Aí quando a gente coloca tudo no seu cada qual, separa as coisinhas, realmente, a torneira aberta ali era a própria sócia majoritária do escritório, e não a operação que era deficitária. Aí é um choque de realidade. Verdade. Necessário, né? Necessário. E hoje, a gente iniciou esse trabalho talvez há 3 anos atrás,
Hoje é um escritório totalmente diferente, mas assim, totalmente diferente. Foi o primeiro passo, né? Foi o Então, primeiro passo. tudo que você não consegue visualizar, você não consegue controlar, não consegue gerir. Então, Com certeza. é um ponto importante. Mas a parte, então, a separação dos bolsos, qual seria a segunda providência que você recomenda que seja tomada, assim, o quanto antes? Ter organização e separar um pouquinho da sua rotina diária ou no máximo semanal para se dedicar a isso. Tá? Eu sugiro sempre diária, porque daí aquele hábito, né? Tira minutinhos, controla as suas finanças, registra o que aconteceu. De novo, para não virar o efeito bola de neve. É muito mais fácil, obviamente, lembrar de uma coisa que aconteceu ontem do que a coisa que aconteceu no início do mês. Né? Procurar registrar tudo e, ao passo que esses registros, ok, registrei o primeiro mês, registrei o segundo mês, é olhar para aquilo e começar a projetar. Você se utiliza daquilo que aconteceu, analisa e projeta, desenvolve metas e tudo mais, com base nesse seu histórico e nos planejando, né, esse aumento, essa ascensão contínua. Veja, das receitas, né, na advocacia já são instáveis, né? A maioria dos escritórios onde lidam tem uma sazonalidade, né, uma instabilidade no seu faturamento. Agora, isso muitas vezes você não consegue ter controle. Você pode ter uma previsibilidade, mas talvez não controle. Mas se você não controla o que você pode controlar, aí vira montanha-russa mesmo. Então, muito da instabilidade financeira, talvez, que você esteja vivendo na sua banca, de qualquer porte, pode ser decorrente dessa falta de previsibilidade de gestão nas suas gastos, despesas e investimentos, né? E essa questão, às vezes, parece difícil. Poxa, eu trabalho com êxito. A maioria dos meus clientes paga êxito, eu não tenho contratos recorrentes. Poxa, Jorge, é difícil planejar? Sim e não. Porque você acaba tendo uma expectativa de vida, uma média, né? Expectativa de vida desse processo. Você acaba tendo até uma expectativa de receita, dificilmente você vai cravar, é isso que eu vou ganhar de honorários aqui, é nesse dia que vai entrar ou nesse período, mas você pode fazer um planejamento. E quando a gente fala de meta, principalmente de meta de faturamento, a gente tem que começar a fazer as perguntinhas ao contrário. Quanto que eu preciso ter, quanto que eu quero ter de faturamento? Bom, esse faturamento tem que pagar minhas contas, os meus custos e ainda sobrar um lucro para o negócio. Ok, se eu tenho um faturamento médio de X por processo, aí a pergunta passa a ser, quantos processos eu preciso ter para gerar esse faturamento que é a minha meta? E daí você começa a colocar isso no tempo. Se os meus processos demoram, sei lá, 2 anos, até, né, desde o momento de entrar a ação até virar honorários, por exemplo, você começa a colocar esse prazo de 2 anos. As ações estão indo agora, eu preciso fechar X contratos novos para daqui a 2 anos estar com a receita que eu planejei como meta agora. Então a gente começa, né, parte do resultado financeiro e vai fazendo a cascata ao contrário. E cada vez que você vai fazendo, na minha experiência, assim, esse ciclo, né, de planejar e depois de verificar o que aconteceu, você vai também entendendo melhor em onde você acertou, aonde você errou, e as suas previsões vão ficando cada vez melhores. Porque vocês vão tendo, né, aquela margem de erro normalmente vai caindo. Sim. Então é um ganho, inclusive para a própria estratégia, né, do negócio, porque senão vira uma caixa preta. E dá mais uma dica para a gente fechar essa entrevista aqui. Mais uma dica que seria muito importante. Esse controle, a gente falou então da separação dos bolsos, a gente falou desse controle de preferência, um controle diário de todos os gastos e despesas. Vamos fazer aquela pergunta agora específica, a questão do caixinha, que você falou numa palestra lá em Fortaleza, que todo mundo ficou parado. Conta sobre o caixinha. Isso é uma das coisas que acontece bastante, que é a despreocupação, vamos assim dizer, com pequenas despesas, em pequenas movimentações, e isso se reflete também no caixinha, né? Aquele dinheirinho que fica ali no escritório para fazer compras pequenas, uma emergência ou outra que surge, enfim, apagar incêndio do dia a dia. O problema é que quando essas comprinhas pequenas ou esses incêndios do dia a dia vão ganhando um volume, vão ganhando vão entrando acaba que a exceção vira regra, para definir de maneira mais simples, e o controle acaba ficando sem controle. E geralmente os grandes problemas que eu vi de acontecer também chatos, de faltar dinheiro, do caixa não bater, daí quem foi, o que aconteceu, a grande maioria das vezes era com o famoso do caixinha, aquele dinheiro
físico, né, em espécie, que fica ali no escritório. Às vezes vem um cliente, vai lá, paga o escritório em dinheiro, daí aquele dinheiro fica ali para pagar uma conta depois e tudo mais. Não é escriturado, não é registrado. Não registra, que é aquilo que a gente estava falando. Mas antes disso, que você tinha perguntado, a última dica, se eu fosse deixar, faça contrato. Porque isso parece uma coisa tão simples, mas muitas vezes na correria do dia a dia, né? Naquela FUD, né? Captar o cliente, fechar, vamos começar a trabalhar. Ok, o cliente sentou na sua mesa, você combinou com ele os honorários, está tudo ok, não colocou no papel. Não colocou no papel os honorários, não colocou no papel eventuais cláusulas de reembolso, de custas, despesas, quando é que paga, no final do processo, a cada vez. Verdade. Aí, depois vira pano para manga. Eu já vi cliente que não sabia, começava a entrar dinheiro na conta, depósitos judiciais e tudo mais, e a dificuldade de identificar do que eram aqueles dinheiros que estavam entrando na conta. O que é até perigoso no sentido ético e até legal da coisa, porque é um dinheiro que não é seu, né? Você recebe todo o dinheiro, tem que ficar com as partes dos honorários e fazer o repasse para o cliente. E por essa dificuldade de identificação, até indo mais para esse lado complicado de estar com um dinheiro na conta que não é seu e por dificuldade de identificação. Eu também posso até interromper, desculpa, claro. Né, eu já tive da minha experiência também em alunos, clientes, inclusive na mentoria, recentemente, não vou obviamente declinar os nomes das pessoas, mas esse escritório, quando foi fazer uma investigação sobre, eu sempre digo, quem são os seus melhores clientes, quem são os clientes mais rentáveis. Aí eles começaram a fazer uma análise da base de clientes. Veja, tinha clientes que estavam devendo, mas muitas parcelas, e que os advogados sequer tinham esse monitoramento, então às vezes com o caixa apertado, estrangulado, tendo receitas a receber porque não faz nem essa gestão dos seus pagamentos. Então, se você está nadando em dinheiro, já não deveria acontecer, mas para quem está apertado e querendo realmente ter mais dinheiro para investir, para crescer, para contratar novas tecnologias e tudo, é uma equação que não fecha. Com certeza. Jorge, mais alguma dica boa para a gente fechar aqui? A gente está fechando. Só complementando essa questão que você falou, o que geralmente acontece na prática? Você tem lá os advogados que são sócios, daí acaba contratando mais advogados, por óbvio, para a equipe, para dar vazão às demandas do trabalho inerente à profissão, e o financeiro vai ficando para depois. Ninguém faz o financeiro. Na prática é isso que acontece. Verdade. Aí há aquela sensação, poxa, mas eu não tenho confiança de passar isso para alguém, ou eu não tenho como ainda contratar uma pessoa só para fazer isso, e daí vai ficando. E é nesse caso que acontece isso que você está falando. Esse exemplo seu é bem característico, já vi algumas vezes também, porque daí o advogado está preocupado com o quê? Com os prazos, com as audiências, com o atendimento ao cliente. Ele não está controlando se pagou ou não pagou, isso é um outro departamento, vamos assim dizer, né? Verdade. E acaba acontecendo. Mas a última coisa, que até foi uma das questões que eu ressaltei durante a palestra, quando você abre o escritório, você tem lá o seu CNPJ, geralmente você vai procurar um contador para fazer a sua contabilidade. O escritório de contabilidade é um contador. E nessa seara abre um outro rol de problemas por não conhecer o que a contabilidade tem que te entregar e de não conseguir cobrar o seu contador que está prestando serviço de forma adequada. Então eu já vi problemas dos mais variados também, com problemas de obrigações, obrigações fiscais, previdenciárias, de perder licitações, enfim, até problemas de decisão societária. Com a documentação organizada, cerceiam-se muitas das portas, né? E oportunidades de negócio. Exato. Faz sentido. Gente, a gente poderia ficar aqui conversando com o Jorge, pedindo para ele fazer de novo a palestra, mas a gente não pode, nem ele, que certamente tem muita gente querendo conversar com ele aqui na feira ainda também. Então, muito obrigada, Jorge. Foi um prazer ter você aqui nessa entrevista. Primeira vez que eu entrevistei o Jorge, vocês não sabem, eu fiz uma entrevista com ele em Fortaleza, demorei uns 4, 5 minutos. Quando terminou a entrevista, não tinha áudio. Então hoje eu me redimi. Hoje eu me redimi, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista e até breve. Continue seguindo a gente aqui na FENALAW 2019. Tchau, tchau. Até logo.